ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Hoje, na nossa pauta, novos benefícios para produtores de maçã na Serra Catarinense e também a aprovação pela Assembleia Legislativa de um projeto que simplifica a abertura de empreendimentos em Santa Catarina. Para tratar destes assuntos, estão comigo o Piara Boschi, do site upiara.net. Boa noite, Piara. Boa noite, Karina. Boa noite a todos em casa. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E também o Lucas Casagrande, que é da Rádio Araranguá, lá do sul do estado de Santa Catarina. Bem-vindo, Lucas. Olá, Karina. Olá, Piara. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, a gente pode começar por essa questão da Serra Catarinense. A Serra é um produtor significativo de maçã, né? E aí a Frente Parlamentar em Defesa da Maçã conseguiu aí alguns benefícios para os produtores em razão do que eles estão passando, principalmente nessa questão de clima, de granizo, que está causando bastante prejuízo. Mas antes de entrar propriamente neste assunto, eu gostaria, Piara, que você contextualizasse essa questão da Serra politicamente. Eu sei que tu gostas muito de fazer uma análise política de regiões, né? E a Serra Catarinense é uma região de berço político muito forte. Nós tivemos lá, inclusive, o único presidente da República é da Serra, né? Da família Ramos. Então, Karina, essa é uma história que eu tive o privilégio de estudar no momento da minha carreira como jornalista aqui em Santa Catarina, que é a história da família Ramos. Eu fiz uma série no Diário Catarinense, na época, que chamava Vitor e Ruth. Era sobre a rivalidade entre as famílias Ramos e Conder Bornhausen, né? Ruth era Ruth Ramos, a irmã de Nereu Ramos, irmã de Celso Ramos, irmã de Mauro Ramos, muitos nomes de rua, e filha de Vidal Ramos. Vidal Ramos também foi governador, pai dessa turma toda, eram 9 filhos, se não me engano. E ela era noiva de Vitor Conder, que é, para colocar em termos atuais, tio-avô do Paulo Bornhausen. Família Conder Bornhausen muito forte na política também, uma rivalidade muito grande, foram diversos governadores dessas duas famílias, e eles tinha uma rivalidade muito grande, se enfrentavam, né? O PSD contra o UDN, e lá na Gênese, Ruth e Vitor Conder eram noivos, e aí desfizeram noivado lá nos anos 20, e desse desfazimento de noivado veio essa rivalidade. E aí eu estudei por que teria acontecido isso, e nessa aventura jornalística eu pude conhecer bastante dessa história. E é uma história bastante interessante porque diversos governadores vieram dessa família Ramos estabelecida em Lages. O Vidal Ramos foi governador na República Velha, nos anos 1910. Foram 2 mandatos. Acho que foram quantos anos a dinastia Ramos? Acho que uns 60 anos? Durante meio século, durante 50, pouco mais de 50 anos, a gente teve governadores Vidal Ramos, Nereu Ramos, Celso Ramos. O Aristiliano Ramos antes, né, que tinha uma divergência com o Nereu, era uma ala brigada da família, mas foram, se não me engano, 5 governadores do Ramos, e eles não conseguiram perpetuar a dinastia, né? O Celso Ramos Júnior, que tinha muita expectativa, foi prefeito de Lages, morreu num acidente de automóvel, né, na estrada para Lages, e era que se acreditava que faria a perpetuação. Nereu Ramos também, né? Foi um desastre de avião. Nereu Ramos foi um desastre de avião. Foi, né? É um dia emblemático para Santa Catarina, porque foi o acidente em que morreu o Nereu Ramos, que na época estava senador, se não me engano, o Leoberto Leal e, na época, o governador Jorge Lacerda. Imagina o que é, num acidente, morre o governador, a principal referência política de Santa Catarina, e um político aspirante, assim, um político que tinha muita expectativa. E Nereu Ramos, essa trajetória que foi o político que ocupou todos os cargos, que participou das grandes conversas da República, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Ele era um nome que participava das grandes conversas, e por conta disso ele conseguiu chegar à presidência da República num movimento que a gente pode até brincar com os tempos atuais, era um contragolpe de uma tentativa de golpe, né? Porque o Juscelino Kubitschek tinha sido eleito, o Getúlio Vargas tinha se suicidado, assumiu o Café Filho, vice dele. Aí tinha uma trama para não deixar o Juscelino Kubitschek eleito presidente assumir. E aí o Marechal Lott foi lá e derrubou o Café Filho e botou o Nereu Ramos, presidente do Senado. E ele ficou pouco tempo ali, foi né? Coisa de um mês. Mandato tampãozinho, um mês assim, e né? meio, só para garantir
a posse de Juscelino Kubitschek, ou seja, para garantir, fazer valer a democracia naquele momento, mas precisou de uma ajudinha do militar, precisou de uma ajudinha do Marechal Lott. Mas o Nereu Ramos, ele começa a trajetória dele, e poucos falam desse momento. O começo da trajetória política do Nereu Ramos é na Assembleia Legislativa, como deputado estadual. Na época o voto era distrital, e até se elegeu por um distrito que não era o de Lages, se elegeu pelo distrito de Itajaí, porque é uma vaga que sobrou e fizeram uma eleição suplementar, e ele foi colocado lá. Na época era partido único, Partido Republicano Catarinense, com alas internas. E aí o Nereu Ramos, ele entra na política, ele já era um advogado importante, inclusive foi colega de Vitor Conder e Adolfo Conder na Faculdade de Direito de São Paulo, foram alunos bastante destacados, e voltaram para Santa Catarina para fazer política, advocacia e jornalismo, que era tudo mais ou menos a mesma coisa na época, Karina. O pai do Nereu Ramos era o Graciliano? Era o Vidal Ramos. Não, mas o primeiro Ramos que foi para a Serra, porque a família veio dos Açores, né, pelo que eu sei. O primeiro que foi para a Serra, eu li alguma coisa que ele começou mais ou menos nessa questão política também, porque ele já virou tipo um cobrador de impostos lá na Serra, porque vinham os tropeiros e tinha uma passagem. Tem uma história assim que eu li por cima. Antes do Vidal Ramos, que Isso, que era elegeu, o pai. Era o Vidal Ramos Sênior, né? Então, acredito que possa ser ele. Essa parte da política no Império eu não peguei. Porque essa fazenda que inclusive hoje lá na Serra tem a história, na Coxilha Rica, eles moravam lá, né? E aí tem essa história, pelo menos eu estive na Coxilha Rica há pouco tempo, e aí o guia, né, que nos levou, falou mais ou menos isso assim. E aí tinha a questão de que o Nereu Ramos, ele é o grande nome da política da família, e ele deputado estadual, ele segue a sua carreira. Vem a Revolução de 30, que coloca os Ramos no poder em Santa Catarina. Eles eram do grupo minoritário do Partido Republicano Catarinense até então, e aí o Nereu Ramos é o interventor durante quase toda o governo, os 15 anos de Getúlio, pelo menos 10, o Nereu ficou à frente do governo de Santa Catarina, e depois alça voo como deputado federal, como senador, e toda essa carreira muito vitoriosa. E o irmão dele, Celso Ramos, é o que tocava a questão empresarial na família, inclusive fundou a Fiesc, fundador da Fiesc, primeiro presidente da Fiesc, ou seja, olha o peso dos Ramos no estado inteiro. Pois é, mas é interessante, Lucas, também quero te trazer para essa conversa, que a Serra, pelo menos o que a gente vê assim em Coxilha Rica, é uma região que é uma região assim pouco habitada, né? Nós vemos lá, pelo menos antigamente, acho que era menos que hoje, grandes fazendas. Então, como é que ganhou esse peso, né? Essa região da Serra, como é que ganhou esse peso? Foi a disputa com a família Conder que trouxe eles para a cena? Porque a família Conder era aqui, né, de Florianópolis. Então, como é que ganhou esse peso, né? Como é que essa região desceu? Acho que a pergunta que tu quer fazer, Karina, e desde que o Piara começou, e eu não tenho esse grau de conhecimento do Piara, até porque ele fez um estudo muito mais aprofundado, acho que a pergunta que tu quer fazer, em outras palavras, é a seguinte: o que destituiu este noivado que iniciou essa rivalidade entre as duas famílias, né? Para começar, a questão econômica. Lages era a região mais rica de Santa Catarina, por conta da questão agrícola, pecuária, e especialmente a madeira, especialmente a araucária. Madeira. Uma coisa que é importante dizer, a araucária da Serra Catarinense construiu Brasília. A madeira da construção de Brasília é a araucária de Lages. Ainda hoje, né? Mas aí veio o momento em que acabou a araucária. Não, mas eles plantam pinheiros, eu acho, hoje. Hoje conseguiu se reconstruir muito daquela... Hoje você tem outras regiões do estado que tem esse foco na madeira economicamente. Mas foi um momento de, primeiro, uma depressão econômica muito forte, até começar o trabalho com a madeira de reflorestamento, e isso dá resultados. Hoje a madeira, de novo, é um vetor importante de Lages e de outras regiões, mas teve um momento assim que parou. E aí a cidade meio que demorou para entrar. Tanto que nas maiores cidades catarinenses, Lages, olhando os últimos censos, é praticamente a única que perde população. Criciúma cresce menos que as outras, mas Lages perde população. Então, é uma coisa que Lages vai buscando reencontrar o desenvolvimento que já teve. Lages era a cidade mais rica do estado, tanto que se cogitava levar a capital para lá na época. Então, a força política dos Ramos, ela não era dissociada da questão econômica. Ela se espraiou. Hoje tem Ramos no Rio de Janeiro, tem Ramos que se estabeleceu lá, e a política de Lages, ela vive de sobressaltos, de lideranças que conseguem em algum momento, como Raimundo Colombo, governador, que conseguiu ser governador e senador, mas vindo de uma outra lógica, não mais a força da Serra politicamente. A Serra hoje
é uma região que tem lideranças interessantes, como a Carmen Zanotto, que agora é prefeita, foi deputada federal por 4 mandatos. Aqui na LESC temos o Lucas Neves e o Márcio Machado. Inclusive é o presidente dessa Frente Parlamentar em Defesa dos Produtores de Maçã, que é o deputado Lucas Neves. E não esqueçamos que o Mário Mota, embora atuação muito forte aqui em Florianópolis, ele tem o domicílio eleitoral em Lages, e ele, porque foi a cidade por onde ele veio, chegou a Santa Catarina. Então Lages tem muita história e a gente tem essa possibilidade agora de um setor muito importante da economia da Serra e de Santa Catarina. Santa Catarina é o maior produtor de maçã do Brasil, com uma proteção extra dada por essa garantia construída entre o governo do estado e a Assembleia Legislativa. Mas quando tu falou na questão da araucária, eu lembrei também que tem um outro produto na Serra que eu acho que é pouco conhecido ainda, que é o cogumelo. Eles têm eles fazem, inclusive tem empresas que colhem o cogumelo na época, né? Porque tem uma época que é nessa floresta de eucalipto, eles fazem a colheita e aí esse cogumelo ele é congelado, ele é desidratado e tem um comércio forte desse cogumelo também. Tem um terceiro também comércio que é interessante, que é o de mel. Tem muito produtor de mel que acaba levando as abelhas para fazer polinização e aí tem relação inclusive com a própria questão da macieira, né? Utiliza os campos de macieira para fazer a polinização de mel. Só que toda essa questão, e aí a gente entra mais na questão agrícola, né? Mas tudo isso envolve muito as intempéries do tempo, né? Que é o que na verdade suscita toda essa questão dessa proteção que a Assembleia aprovou recentemente. Os produtores de maçã, eles acabaram sofrendo muito em virtude de questões climáticas. E aí você tem prejuízos tanto do ponto de vista de produção quanto do ponto de vista de qualidade do produto que é entregue. E vamos lembrar que a maçã produzida em Santa Catarina ela não fica só no Brasil, ela não fica somente aqui no estado, muito pelo contrário, ela é exportada. E aí o nível de qualidade para exportação, o nível de exigência, né, ele é um pouco maior. Então quando você acaba não tendo uma produção tão qualificada, é onde você precisa ter esse tipo de proteção, né, para garantir o produtor. A gente precisa reconhecer aqui o trabalho dos produtores, né, que são pessoas que plantam sob céu, né, sob sol, sob chuva, não sabem quanto vão colher, não sabem o que vão colher, mas investem todo o seu capital. Então, ter um tipo de proteção para esse tipo de profissional, para esse tipo de empreendedor do agronegócio é extremamente fundamental. E um produto que é frágil, né? Então, e sujeito a granizos, a mudança de temperatura. Então, esse tipo de proteção, para garantir ao produtor que ter mais tranquilidade com a questão da safra, acho que é extremamente importante. A gente viu a imagem do Carlos Chiodini, secretário de Agricultura, com o Lucas Neves, fazendo essa composição e esse anúncio. Acho que é uma parceria bastante interessante que chega lá na ponta, chega no produtor. Para se ter uma ideia, né, do que acontece, um único evento climático em abril deste ano causou perdas estimadas de 17,5 milhões na Serra Catarinense. Então veja a importância de se abrir uma linha de crédito, né, como foi feito, e também de tecnologias que possam amenizar essa questão do granizo, né, de equipamentos que possam valorizar também, né, o que os produtores fazem e também cobrir um pouco dessa perda que eles têm de vez em quando em razão da questão climática. De subsidiar um pouco esse prejuízo, né, porque vamos lá, e é uma das questões do programa que foi aprovado, né, você tem o subsídio dos juros. Então, o produtor vai conseguir ter uma limitação de até R$100 mil por família, e embora toda essa característica que o Piara estava colocando, né, de grandes áreas, porque é uma característica da região, né, de áreas um pouco maiores, Santa Catarina não tem latifúndios, né, por uma questão territorial. São pequenas propriedades se comparada com propriedades de outros estados, mas se comparada internamente, as propriedades da Serra, elas são, os campos da Serra são maiores, né? Então, quando você fala em R$100 mil por família, sem juros, para poder amparar um pouco desse prejuízo, diminuir um pouco desse prejuízo, faz com que esse produtor permaneça na propriedade e já comece a pensar na próxima safra, porque daqui a pouco, se ele começa a ter prejuízos seguidos, ele não vai ficar na propriedade, né? Ele vai se desfazer dessa propriedade, vai encontrar uma outra atividade e vai buscar um outro meio de subsistência. Então, manter esse produtor é extremamente importante para um produto que não só é importante economicamente, mas é importante culturalmente. E se esse você começa a vender a serra agora, até do ponto de vista turístico, por conta da maçã. Se esse produtor desiste,
né, a economia vai ser impactada, porque quantas famílias produzem essa maçã? Olha quantos trabalhadores existem e estão envolvidos nisso, né? Então, mas assim, eu gostaria de levantar também uma outra questão, que é a existência de uma frente parlamentar para trabalhar isso e a importância que a frente parlamentar tem, né? Temos algumas frentes parlamentares dentro da Assembleia que tratam de assuntos. E nós poderíamos conversar um pouco também sobre essa questão de o que significa uma frente parlamentar. Mas nós vamos falar sobre isso logo após o intervalo. Uma pausa e voltamos em seguida. Voltamos com o programa Política em Foco. Estamos conversando sobre o incentivo aos produtores de maçã na Serra Catarinense. Antes do intervalo, conversávamos sobre a frente parlamentar que trabalha esse assunto na Assembleia Legislativa e que trouxe aí esses benefícios, né, para esses produtores de maçã. E aí conversaremos então sobre a importância desta frente parlamentar ou das frentes parlamentares que existem na Assembleia para impulsionar os assuntos também em suas regiões. Esta frente parlamentar em defesa dos produtores de maçã, ela é uma frente parlamentar sob o comando do deputado Lucas Neves, né, que é da Serra Catarinense. Qual é a importância que vocês conseguem perceber em uma frente parlamentar nesse sentido? Então, isso foi algo que se desenvolveu muito nas últimas legislaturas na Assembleia Legislativa. As frentes parlamentares eram um instrumento que já existia, mas que tem sido muito potencializado. E eles são muito importantes porque cada vez mais assuntos estão ganhando frentes e traz os parlamentares de forma suprapartidária, deixando as bandeiras políticas e ideológicas muitas vezes de lado para achar soluções para os temas. É que nem essa questão da maçã, mas a gente tem diversas, a gente tem frentes parlamentares para observação e acompanhamento e fiscalização de obras, por exemplo, de obras federais, tem uma frente parlamentar da BR-280, tem frente parlamentar para monitorar a questão das pessoas em situação de rua, que é um problema em diversas cidades catarinenses, está acontecendo, isso é um problema de diversas cidades ao mesmo tempo, é um problema da Assembleia Legislativa também. Então, eu vejo isso, Karina, como muito um desenvolvimento do trabalho parlamentar. A gente teve a consolidação nos últimos anos, a criação e a consolidação das bancadas regionais que olham para a região como um todo. E as frentes, elas acabam sendo grupos menores de parlamentares, muitas vezes de diversas regiões, para um olhar mais temático. Elas funcionam noutra lógica, mas muito, muito interessante e produzindo muito bom resultado. A gente tem que estimular e cada vez essa variedade, se não me engano, são mais de 40 frentes parlamentares no momento. Até porque a gente tem diversos assuntos a serem tratados, a gente tem diversos problemas a serem resolvidos. O que a gente precisa entender, e o trabalho do parlamentar, o trabalho da Assembleia Legislativa e desses grupos, né, dessas frentes parlamentares, é o trabalho de encontrar soluções. O parlamentar moderno, o político moderno, ele precisa entender que o que o eleitor espera, o que o cidadão espera lá na ponta, é o seu problema resolvido. Então, se tem um problema para o produtor de maçã, se tem um problema com a questão dos moradores de rua, ou se tem outros, né, dá para citar aqui a questão da frente parlamentar em defesa dos hospitais filantrópicos, ou outras tantas que a gente tem na Assembleia Legislativa, né? Mas todos esses são problemas que o cidadão tem lá na ponta e que a Assembleia Legislativa, através dos seus deputados, acaba auxiliando a buscar uma solução. O Estado tem N problemas, muitos, variados, e talvez se deixar tudo sobre a responsabilidade do governador, não vai dar conta, ele não vai conseguir olhar para tudo, né? Por isso ele precisa ter outros olhos. E não adianta ser só um fiscalizador no sentido de um cobrador de soluções. É preciso que o político moderno, e acho que o trabalho, o grande mérito das frentes parlamentares é esse, é de ajudar a encontrar soluções. É o caso também dessa frente parlamentar de defesa do produtor de maçã. Percebeu-se lá a necessidade que os produtores tinham de financiamento, a necessidade com relação às questões climáticas e se ajudou a encontrar uma solução. E aí não interessa se é de situação ou se é de oposição, porque se ele resolver o problema na ponta, vai todo mundo ser beneficiado. Para se ter ideia, Santa Catarina é responsável por 2/3 de toda a produção nacional de maçã e só em São Joaquim, que é o município que responde por 63% dessa colheita. Então, veja a importância disso, porque muitas vezes as pessoas podem interpretar, mas
uma frente para defender a produção de maçã. Parece que tem tantos outros assuntos, não é? Então, veja bem a importância disso. E mais, aquilo, Lucas, que tu tinha citado antes no bloco anterior, sobre uma outra questão que é também da maçã, que é o turismo, né? Porque hoje a maçã é um produto da economia, que serve para exportação, que serve também para a fruta, o suco, mas nós temos também aquela questão do turismo, das pessoas que sobem a serra para ir lá fazer a experiência da colheita de maçã. Eu já fiz essa experiência e eu acho bem interessante. Inclusive, quando eu fiz essa experiência na Serra Catarinense, eu cheguei e eu vi aqueles pomares e a maçã é muito bonita, né? Maçã vermelha no pé e tal. E aí a menina disse, não, vocês peguem uma sacolinha e aí vocês vão colhendo e tal. Mas ninguém me avisou que não podia subir, né? Pé de maçã. E eu subi no galho e já estava lá tirando a maçã, né? Quando a menina veio avisar que não podia, eu já tinha... Mas por que não podia? Não, porque machuca o pé na macieira. Então, tu não pode subir, tu tem que colher a que está ali embaixo, entende? E eu não sabia disso, mas eu, criança já acostumada já Subir em pé de bergamota, né? Pé de bergamota, acabei fazendo essa molecagem lá na Tem uma outra serra. frase muito, não sei se aqui em Florianópolis, lá no sul a gente tem muito disso, né? Quando a gente tem, especialmente no início de inverno, né? Quando a gente tem, uma pessoa chega com muito casaco, com muita jaqueta, né? Você vai para a serra colher maçã, né? É um produto cultural da serra. A serra vende, e vende muito bem, diga-se de passagem isso, né? Ela vende esse turismo de frio, a neve, a própria questão do visual da serra. Eu sou um apaixonado pela Serra do Rio do Rastro. Então, para mim, é uma das vistas mais bonitas que a gente tem no país inteiro. Então, assim, a serra vende muito bem isso. E vende muito bem a maçã também. Né? Mas, assim, essa questão de turismo na serra, eu acho que ela é um pouco mais recente, né? Porque nós tínhamos muito essa visão essa antiga da araucária, da madeira, depois da extração, né? Da extração, aí depois vieram outras questões como a da maçã, né, que a indústria da celulose muito forte da lá celulose, e eu acho que o turismo ele começou a se desenvolver mais recentemente. Por quê? Talvez porque a neve que nós tenhamos aqui seja esporádica demais, né? Mas não é mais esporádica que a neve de Gramado que ninguém viu. Exatamente. Então, mas eu acho que se demorou um pouco, porque a nossa serra pode não ter a neve sempre, mas a paisagem, como tu mesmo falastes, Lucas, é maravilhosa. A gente né? vê um esforço muito grande das últimas administrações, das últimas gestões, dos prefeitos locais na serra, as entidades regionais, o próprio governo do estado, para fortalecer esse turismo de inverno, porque a gente tem tantas ou mais belezas do que tem o Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul olhou para isso antes e preparou a infraestrutura. Turismo não é beleza apenas, turismo é infraestrutura. Se tu não consegue chegar, não tem turista. Se não tem como reservar um lugar para ficar, não tem turista. Então, esse tipo de qualificação a Serra Catarinense está oferecendo com muito mais força nos últimos tempos e oferecendo algo que nem sempre os gaúchos têm, que é neve. Inclusive, a questão do vinho também, né? Na produção de vinho também entrou. Eu lembro que no governo do Luiz Henrique da Silveira, ele chamava às vezes os jornalistas para uma entrevista na agronômica ou para apresentar os produtos de Santa Catarina, e ele já destacava naquela época o vinho catarinense. Então, vejo que ele também ajudou muito nessa questão de divulgar a serra, e começou por aí, né? Claro que já começou lá com o Espiridião Ami quando ele fez a estrada, óbvio, né? Mas eu vejo que os governos têm incentivado isso ao longo do tempo, e isso é muito importante, porque o turismo, ele pode não representar ainda um percentual talvez muito grande de movimentação econômica, mas ele tem que se ter um olhar para esse futuro, né, no turismo. O turismo, ele vende a região, né? Através do turismo, você não tem retorno financeiro do turismo só com o consumo do turista direto. O turismo, ele vende a região. É através do turismo, por exemplo, que você consegue atrair investidores. Né? Através dessas iniciativas, citar um exemplo claro, fiquei muito triste quando recebi a notícia de que, por exemplo, o edital de licitação do parque ali para o mirante da Serra do Rio do Rastro, quando ele não teve interessados.
né? Foi uma situação que, particularmente, achei que seria um projeto que teriam interessados naquela proposta. Infelizmente não teve, talvez alguma questão na modalidade, enfim, que precisa ser revista. Mas você atrai investidores, você atrai outros investimentos. Então, se é bem verdade que o turismo, a gente tem muita frase, né, de que o turismo é indústria sem chaminés, de que ele não traz esse prejuízo ambiental, por outro lado, ele tem um outro benefício que é o de atrair pessoas. Assim, quem é que não quer morar numa cidade extremamente bonita, numa cidade muito bem cuidada? Todo mundo tem esse objetivo. E quem está procurando um espaço para isso e se encontra junto com isso, um ambiente economicamente favorável, se encontra um ambiente desburocratizado, se encontra uma região que potencializa a sua produção agrícola, se encontra todo esse ambiente, por que não levar para lá o seu empreendimento? Então o turismo pode também servir para vender a região e acho que a Serra já faz isso muito bem, né? Já tem obtido resultados com isso. Inclusive com a parceria interna, né? O entendimento entre os prefeitos e prefeitas da região, são várias prefeitas, por sinal, de não estabelecer competições internas isso eu acho essencial. Entre os municípios da Serra. É cada um vocacionar a sua questão, o turismo ligado ao vinho, ligado à maçã, a questão da neve, Urupema e Urubici, que tem essa condição privilegiada, Lages como centro econômico, talvez garantindo uma infraestrutura de hospedagem, mas também dá para avançar bastante nisso. Conversei recentemente com a prefeita de Urupema, a Cris Muniz Pagani, entrevistei ela recentemente, e as expectativas dela de conseguir atrair investimentos, de atrair inclusive investimentos de infraestrutura que comporte hotéis, por exemplo. Então acho que tem bastante a avançar o turismo da Serra e quem sabe a Serra seja a nova Araucária, né? Hoje a Araucária, graças a Deus e graças à legislação protegida, não dá mais para derrubar a Araucária, mas tem muita riqueza para explorar na Serra, especialmente mantendo as suas belezas em pé. Bom, nós temos aqui um outro assunto, que é essa questão de uma proposta aprovada na Assembleia que simplifica a abertura de empreendimentos em Santa Catarina. Ou seja, ela amplia a lista de atividades dispensadas de alvarás e licenças e cria um ambiente mais ágil e menos burocrático. A opinião de vocês sobre isso? Porque eu acho essencial que tenha-se essa facilidade, né, na abertura de empreendimentos, de empresas, porque a economia também é oportunidade, né? Empresas menores às vezes que demora muito, então para mim essa iniciativa é positiva. Vocês concordam? É a ampliação da autodeclaração, né? Isso. O que acontece hoje? Se a gente for conversar com vários empresários, especialmente os pequenos, né? Quando a gente fala de pequeno empresário, é aquele cidadão que talvez abre lá uma loja num bairro, né? Que não é uma empresa que vai gerar lá um grande impacto ambiental, um grande impacto social, um grande impacto no trânsito da rua, da região e tal. Só que às vezes esse empresário precisa pedir um alvará na prefeitura, precisa pedir um alvará no corpo de bombeiros, precisa abrir um CNPJ na junta comercial, ele tem que fazer tantas coisas, além de fazer todo o investimento, né, de preparar a sua loja e tal, montar lá a estrutura da loja e tal. Aí ele vai lá e faz tudo isso. E aí o relato que a gente escuta dos empresários é o seguinte: bom, chegou o dia, vou inaugurar, levanto a porta aquela, né? Levanto a porta, primeira pessoa que chega lá é o fiscal. Pô, não dá, né? Não dá para a gente pensar num ambiente de negócios dessa forma. A gente precisa pensar numa economia mais aberta. E acho que a proposta do deputado Matheus Cadorim, que depois foi substituída por um substitutivo global do governo do Estado, ela acaba sendo muito benéfica nesse sentido. Ela amplia muito o rol de atividades que serão abarcadas por essa autodeclaração. O empresário vai sim ser fiscalizado, ele vai sim ter que cumprir com todos os requisitos. Que é o correto, né? É evidente, né? Mas ele não precisa esperar a morosidade do poder público, porque ele não vai criar um grande impacto. Ele pode fazer isso muito mais rápido, pode começar a faturar mais rápido. E vamos lá, ninguém abre uma empresa para não faturar, né? A gente precisa ser realista nisso. Então, a proposta ela vem num excelente momento para ampliar muito o rol de atividades que podem ser abertas com autodeclaração. E tem essa questão que, atualmente, as atividades de baixo risco enfrentam os mesmos processos de setores considerados de alto risco. Então, por quê? As de alto risco teriam que ter mais tempo para essa aprovação, porque tem que ter um estudo maior. E as duas estão no mesmo patamar. Esta lei muda isso. Tua opinião, Piara? Então, isso é uma mudança de cultura e de paradigma que a gente está vendo aos poucos acontecer no Brasil.
estava acontecendo com mais celeridade nos municípios, nas prefeituras. Teve a Lei de Liberdade Econômica no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro também, patrocinada pelo Paulo Guedes na época, e leis que ampliaram, que simplificaram essa questão nos municípios, e agora o Estado também está vindo. Começa pela iniciativa do deputado Cadorim, mas o governo do estado abraça essa iniciativa de separar e acabar com mudar essa cultura que a gente tinha muito forte, muito do Brasil, de na abertura tu ter que apresentar uma série de documentos, de declarações, de licenças prévias que dificultavam muito a abertura do negócio, e depois a fiscalização nem era tudo isso, mas a prévia era muito importante. A questão é a fiscalização. A fiscalização tem que ir no primeiro, no segundo, no terceiro, quinto dia, não importa. Tem que ir. Agora é o seguinte, acredite no empreendedor. Se o empreendedor errar, o fiscal vai lá e multa. E a multa pode ser pesada, mas atrapalhar a gênese do negócio, ela afeta toda a sociedade. Então, eu vejo todas essas legislações como uma mudança dessa cultura meio mas herdada e é muito do Brasil, burocrático ainda, dessa burocracia, né? Muito. da burocracia como um legitimador das coisas, assim, como se a burocracia garantisse a legalidade e a lisura dos processos. Não é a burocracia que garante a lisura dos processos. Se fosse assim, né, o GAECO não tinha tanto serviço. Às vezes a burocracia justamente é o que permite que alguém facilite um processo, porque o processo é difícil, alguém vende a facilidade. Então, que seja fácil abrir e que depois a fiscalização seja dura e garanta que realmente o que foi dito na autodeclaração aconteça de verdade no negócio. A gente já citou tantas vezes Luiz Henrique aqui, né? Luiz Henrique costumava chamar a burocracia de burocracia. Verdade. Né? E brilhantemente, diga-se de O passagem. papelório e o carimbório. É isso aí. É isso. E no sentido, exatamente nesse sentido que o Piara estava falando, de que às vezes se cria um monte de dificuldade para se vender depois facilidade. Né? Então, assim, essa burocracia, ela não pode atrapalhar o Estado. Pelo contrário, a gente precisa vencer ela, acreditar no empreendedor, e depois o Estado pode diminuir essa sua estrutura de burocracia e aumentar a sua estrutura de fiscalização. Vai fiscalizar depois, vai ver o que está errado. Eu até sou um pouco contra essa questão da fiscalização punitiva. Eu acho que a primeira fiscalização ela precisa ser corretiva. Né? Então, vai lá, fiscaliza, orienta, porque muitas vezes o erro é involuntário, né? Então já cobrar na primeira. A gente vê, por exemplo, na atuação do Tribunal de Contas do Estado, um foco maior hoje em orientar o prefeito de primeira, porque muitas vezes um pequeno município ele não tem a estrutura para entender que está fazendo errado, e a gente pode levar isso como uma metáfora para o pequeno empreendedor. As pessoas não sabem que está fazendo errado. Então a primeira orientação, nisso eu concordo contigo, a primeira orientação para faça certo e depois a punição. A gente precisa entender que é o seguinte, né? Especialmente quando a gente está falando dessa proposta que foi aprovada recentemente na Assembleia, de que a gente não está falando aqui das grandes empresas. As grandes empresas, eu até conversava hoje com o deputado Matheus Cadorim sobre isso, e ele citava o exemplo de um representante comercial e de uma indústria química. Ora, são diferentes. A indústria sem química, contar sim. que a indústria maior tem uma estrutura maior também, né? Exatamente. Jurídica, de RH, de contabilidade, tudo, contabilidade, né? Então tem mais condições de saber que está fazendo errado. Né? É diferente. Isso aqui, esse projeto aqui também, ele especifica que é uma medida que ela beneficia os pequenos, né? Também, os micro. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês no Política em Foco. O Piara, muito obrigada pela sua colaboração, nosso especialista na família Ramos. Karina, muito obrigado. Prazer participar aqui contigo, com o Lucas. Pessoal do sul do estado, né? Eu me sinto em casa, porque eu estou sempre lá pelas rádios do sul também. Então, prazer dividir esse Nós programa. Gostamos muito de te receber por lá. Eu adoro o sul do estado. Lucas. E a Serra também. Obrigado, Karina. Obrigado, Piara. E obrigado especialmente a você que acompanhou mais essa edição do programa. Chegamos ao fim de mais um Política em Foco. Até a próxima.